E agora eu já chamo o nosso convidado que eu tinha anunciado anteriormente para conversar com a gente ao vivo aqui no De Primeira, ex-diretor do Red Bull Bragantino, e não só do Red Bull Bragantino, né? Tem passagem por vários gigantes clubes do nosso futebol brasileiro, e não só brasileiro, tá, gente? Aqui no Brasil, São Paulo, Corinthians, Atlético Paranaense, Santos e o Red Bull Bragantino, além do Internacional. Trabalhou também no Arsenal da Inglaterra, na própria CBF, no Manchester United. Posso ter esquecido de alguém, mas se eu esqueci, ele me corrige no ar. Boa tarde, Sandro Orlandelli. Seja bem-vindo ao nosso De Primeira. Prazer ter você com a gente por aqui. Boa tarde. Muito obrigado pela oportunidade, pelo convite de participar desse programa com pessoas tão qualificadas. Que isso. A gente que agradece você pela presença conosco. Vou começar te perguntando a respeito do Red Bull Bragantino, porque talvez seja a maior surpresa para muita gente já estar brigando pelo título nessa temporada. Talvez se imaginasse que pudesse buscar uma vaga na Libertadores, mas você vivenciou toda essa estrutura de perto e trabalhou lá dentro. Para você foi surpreendente ou você já imaginava o Bragantino nesse patamar ainda em 2023? Não foi surpresa, não é nenhuma surpresa o que está acontecendo, porque atrás disso tudo houve um planejamento, esse planejamento, dentro desse planejamento houve a implementação dos métodos e dos processos que sedimentaram todo o clube, que já vem oriundos também de uma história do grupo da Red Bull, e foi feito de uma forma tropicalizada, né, adaptável pela cultura brasileira. Não é nenhuma surpresa. A questão só que poderia acontecer não esse ano, mas no próximo ano, num segundo momento. Mas, sem dúvida, isso seria um fato que a gente já esperava. Tropicalizada, essa eu nunca tinha ouvido. Eu gostei. Vou começar a roda do Haki por aqui. PVC. Sandro, queria falar com você sobre outros assuntos também, mas vamos por partes. Primeiro, o entendimento, o olhar para o Bragantino que você conhece, me parece que o Bragantino vai ter na reta de chegada. Digamos que o Bragantino vire líder do campeonato nesta rodada, que é uma possibilidade concreta. Se vencer hoje, por exemplo, o Botafogo tropeçar e o Palmeiras também, ele consegue já. Se o Palmeiras empatar, o Botafogo empatar e o Bragantino vencer, o líder é o Bragantino. E a partir daí, existe na história do futebol brasileiro sempre um olhar de que o time do interior vai escorregar na reta de chegada, ou, por outro lado, os times grandes que estão no momento de pressão que podem escorregar, caso do Botafogo. Olhando de fora, a minha impressão é o Red Bull Bragantino tem uma estrutura, está num time que não tem essa pressão do Botafogo, mas pode ter que lidar com a questão histórica de Ponte Preta, Guarani, Portuguesa, que chegaram muito perto e não conseguiram virar a chave. De que maneira você enxerga esse balanço? Bom, como eu falei anteriormente, houve um planejamento. Um deles, o que é? Trabalhar com jogadores jovens, e a chave do negócio é o desenvolvimento individual de cada um desses jogadores e a retenção desses jogadores. Então, ao longo desses 3 anos de implementação, a Red Bull ela manteve pelo menos o core do grupo, do squad, do elenco, como uma retenção. Isso ajudou bastante. Como também os profissionais que trabalham em cima de todo esse processo. Todos eles foram muito bem qualificados, são muito bem qualificados, todos jovens, todos abertos a esse processo. Isso proporcionou o quê? Que o método, o conceito, a filosofia de jogo, de trabalho, ela fosse rapidamente bem sedimentada. Junto a isso, vem a experiência. Só tem experiência quem um dia erra, quem já teve uma oportunidade. E o Red Bull Bragantino já passou por alguns episódios como esse. Um deles é uma final de uma Sul-Americana. Então, isso já passou, já deu esse tipo de experiência, que hoje minimiza muito o risco de um abalo mental num jogo decisivo. É difícil você chegar e definir, não, o Red Bull vai ganhar a competição, vai ganhar todos os jogos, porque o futebol eu considero uma ciência inexata. Por isso que ele é tão apaixonante. Por tudo isso que nós temos de informação, de conhecimento, ele ainda é uma ciência inexata. Então, existem vários fatores que podem interferir no resultado de um jogo.
mas dentro desse processo sedimentado e da experiência que o grupo já tem em competição, em decisão, eu tenho certeza que o caminho fica mais próximo para chegar ao sucesso. O Sandro trabalhou como coordenador técnico, né, do Red Bull Bragantino, de 2020 até 2022, depois foi coordenador técnico do Internacional, de forma mais recente, nesses trabalhos agora dos últimos anos. Em relação ao Red Bull ainda, o Sandro, teve uma mudança no perfil de planejamento para esse ano, porque a gente vê o Red Bull Bragantino sempre contratando jogadores jovens, como você citou, para depois, ali na frente, ou revender e buscar sempre esse perfil de caras mais jovens. Mas o Bragantino faz um movimento esse ano, por exemplo, de contratar o Sacha, que não tem esse perfil, claramente. Por que teve essa mudança que você enxerga já conhecendo a estrutura? Bom, isso é uma questão pontual. Né? Um jogador como o Sacha a gente considera como uma questão pontual, como foi o Lucas Evangelista também no nosso início. Para você ajudar a desenvolver jovens e passar confiança, você precisa de alguns jogadores sêniors que têm características que você não encontra em jovens ainda, que isso demanda tempo, para que eles ajudem a você conseguir ter a segurança e a confiança dentro de campo. O Sacha é um jogador muito inteligente, é um jogador que tem uma noção de espaço impressionante e um poder de finalização que é único dele. Então é um jogador que é difícil de você encontrar num processo de comparação com um jogador tão jovem. Então, isso é uma questão pontual, mas a predominância ainda da Red Bull é com relação a jogadores jovens, mas o detalhe o que é o desenvolvimento individual desses jovens para que eles permaneçam no elenco, e aí se torne um clube competitivo, como está acontecendo agora. Dou exemplo para você, o Léo Help. Se você visse o Léo Help há 3 anos atrás, você não falaria que o Léo Help seria titular da equipe. Então, houve uma paciência, respeitando a individualidade, o tempo lógico de cada jogador, e hoje o Léo Help é um jogador de seleção do Equador. Acho que você tocou num ponto fundamental do Sacha, pelo menos na minha opinião. Um cara muito inteligente, é impressionante como ele é coletivo, ele joga pro time, ele é muito inteligente. Já tinha notado isso nele em outras passagens por outros clubes gigantes do futebol brasileiro. Para abordar um pouco da tua experiência internacional, de quem trabalhou em clubes gigantes lá fora, essa figura do head scout talvez não seja uma figura tão, como posso dizer, popularizada para a gente aqui no futebol brasileiro e tão forte nos clubes também. Como você vê isso de quem trabalhou lá fora e de quem também conhece a nossa realidade? A gente ainda está muito distante e essa é uma função primordial numa estrutura de futebol profissional? Sem dúvida, depois da implementação do futebol na Inglaterra, o departamento que foi mais difundido na Inglaterra foi o departamento de scouting. A gente está falando no berço, na origem do futebol. E no Brasil, conhecendo tudo que vem acontecendo nos últimos 20 anos, eu vejo uma evolução muito positiva com relação a esse departamento. Ainda existem lacunas, existe um processo que ainda ele é confundido com relação ao scouting e análise de desempenho. São coisas distintas, mas elas se conectam. A análise de desempenho ela tem um viés muito mais quantitativo e o scouting ele é qualitativo. Então, você trabalha mais no aspecto subjetivo, porém, você precisa de muito conhecimento científico para poder ter uma boa definição, uma boa conclusão do scouting. Então, ainda existem alguns clubes, ainda existe alguma confusão nesse tipo de interpretação. E, aos poucos, junto também agora com a quarta revolução industrial, que vem evoluindo de uma forma absurda, vem essa parte analítica, né, que é a análise de dados, que elas se complementam, mas uma tem que estar conectada com a outra. Se você só tomar a decisão somente pelos números no futebol, você corre um risco de um equívoco. Se você só tomar decisão só na parte qualitativa, você também corre um risco. Então, hoje, o grande segredo, eu diria, a grande forma de você minimizar o erro, né, de ter chance de ter mais sucesso, é você conseguir essa junção de conhecimento, de informações e, principalmente, como trazer essa comunicação para você ter uma definição numa decisão.